Uhum. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, estou fazendo aqui um teste. Bom dia a todos, bom dia a quem está chegando aí. Eu pediria para você que já entrou, para você colocar aí para mim, se você está me ouvindo bem, me vendo bem, porque eu estou usando essa plataforma aqui, StreamYard, pela primeira vez. Então, eu não sei como é que tá. Então, por gentileza, se você puder colocar para mim aí como está a transmissão, né? Tem uma pessoa que já entrou, por favor, se puder colocar. Bom, meu nome é Sundarang. Peço aí para você me dar esse retorno, feedback, se está me ouvindo bem, me vendo bem. Eu vou também transmitir aqui pela minha página do Instagram. Então, vamos começar essa live, que é a leitura de um verso do Srimad Bhagavatam. A Euler Martins, ótimo, está me ouvindo bem e está me vendo bem também? Pode me dizer se a imagem está boa? Então, vamos cantar uma canção para nos inspirar nessa leitura do Srimad Bhagavatam. Eu não sei se eu falei, meu nome é Sundarang Devidas. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Girivaradari. Gopijana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandanam Brajajana Ranjana. Yashoda Nandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Haribo!
Então, nós estamos aqui pelo canal do Facebook da ISCOM Rio. Eu quero dar as boas-vindas aí para Euler Martins e para Marcos Hanuman. Reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Bom dia a todos. E aqui também estou transmitindo pelo meu Instagram, Yado Priya, bom dia, e Bruno Halfeld, bom dia, Udarana, bom dia. Então, vamos fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. Para quem está aqui pelo Facebook, eu vou compartilhar a tela que tem o verso de hoje, tá? Mas para você que está aí pelo meu Instagram, eu vou ler, fica tranquilo. Você vai poder participar aqui com a gente também, sem problemas, tá? Então, antes da leitura, vamos fazer as nossas reverências, né? Ao Senhor Krishna, né? Que dele vem todo o conhecimento que nós temos vem dele. Espera só um minutinho, espera aí. Ok. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, nossas reverências ao Senhor Krishna, como filho de Vasudeva, aquele que está em tudo. E vamos reverenciar agora o próprio Srimad Bhagavatam, essa literatura sagrada, esse Purana sagrado, é o fruto maduro da árvore dos desejos de toda a literatura védica. Narayana Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o propagador. Nasta praesha badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loke Bhakti Bhavati Naistiki. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à personalidade de Deus, a quem se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Então, acabamos de reverenciar todas as grandes personalidades e ao próprio Srimad Bhagavatam, e agora vamos ler
o verso de hoje, que está no canto 3, capítulo 3, verso 21. Vamos ler o verso em sânscrito. Imam lokam amunchaiva Ramayan sutaram yadum Remekshanadaya data Kishani strikshana saurida. Agora vamos ler a tradução, palavra por palavra. Imã, esta, Locan, terra, Amun, e os outros mundos, Cha, também, Eva, certamente, Ramayan, satisfazendo, Sutaran, especificamente, Yadum, os iados, Reme, desfrutava, Kishanadaya, pela noite, Data, dado por, Kishana, lazer, Stri, com mulheres, Kishana, amor conjugal, Saurida, amizade. Agora vamos ler a tradução e o significado dados por sua divina graça, nosso mestre querido, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jaya Prabhupada. O Senhor desfrutava seus passatempos tanto neste mundo quanto em outros mundos, planetas superiores, especificamente na companhia da dinastia Yadu. Nas horas de lazer oferecidas pela noite, ele desfrutava da afeição do amor conjugal com mulheres. Comentário. O Senhor desfrutou neste mundo com seus devotos puros. Embora seja a personalidade de Deus e seja transcendental a todos os apegos materiais, ele mostrou muito apego a seus devotos puros na terra, como também aos semideuses que se dedicavam a servi-lo nos planetas celestiais, como poderosos diretores delegados da administração de todas as atividades materiais. Ele demonstrou apego especial aos membros de sua família, os Yados, como também às suas 16.000 esposas, que tinham a oportunidade de se encontrar com ele nas horas de lazer à noite. Todos esses apegos do Senhor são manifestações da sua potência interna, da qual a potência externa é apenas uma representação sombria. No Skanda Purana, Prabhasa Kanda, nas conversas entre o Sr. Shiva e Gauri, encontramos a confirmação das manifestações de sua potência interna. Faz-se menção do Senhor se encontrando com 16.000 donzelas, vaqueiras, apesar de ele ser a super-alma, Ramsa, transcendental, e o mantenedor de todas as entidades vivas. As 16.000 donzelas vaqueiras são uma amostra de 16 variedades de potências internas. Isso será explicado mais elaboradamente no 10º canto. É dito que tal canto que o Senhor Krishna é assim como a lua, e as donzelas, parte de suas potências internas, são como as estrelas em volta da lua. Jai. Agora eu vou oferecer minhas respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, devotos do Senhor, que são como árvores dos desejos, capazes de satisfazer a todos, e são cheios de compaixão por nós, almas caídas e condicionadas. Alma Gyanati Mirandasya Jana Jana Shalakaya Shakshu Militanena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptanyena Bhutale Swayarupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Purushatraya Swamini Tinamine
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, essas são orações que fazemos para todos os nossos mestres, pedindo aí as bênçãos, e também peço as bênçãos de vocês que estão aqui assistindo essa leitura, essa live. Vou dar as boas-vindas aqui também para quem entrou depois que eu tinha falado. Guru Krishna Das, Hare Krishna. Iscom Rio também, eu não sei se é Prabhuparavioma ou se é o Harinati, enfim, também minhas reverências, bom dia. Então, vamos retornar, né, a recordar aí o verso de hoje, que nós já lemos o sânscrito, lemos também o sânscrito, lemos a tradução e o comentário do nosso mestre Srila Prabhupada. Então, repetindo aqui, o verso o Senhor desfrutava seus passatempos tanto neste mundo quanto em outros mundos, planetas superiores, especificamente na companhia da dinastia Yadu. Nas horas de lazer oferecidas pela noite, ele desfrutava da afeição do amor conjugal com mulheres. Aqui no meu Instagram estão dizendo que não estão me ouvindo bem. Eu vou colocar aqui o fone de ouvido e ver se vocês conseguem me ouvir melhor, tá bom? Ela disse que ficou mudo. Deem aí, por favor, um retorno para mim, diz se está me ouvindo bem, tá? Bom, nós estamos aqui no canto 3 desse livro sagrado, né? Srimad Bhagavatam. Ele é dividido em 12 cantos, nós estamos no canto 3 e estamos no capítulo 3. E esse capítulo 3, ele tem como título Os Passatempos do Senhor fora de Vrindavana. Os passatempos do Senhor Krishna, né? Fora de Vrindavana. Esse verso que nós acabamos de ler, o verso de hoje, ele é narrado por Uddhava. E quem é Uddhava? Uddhava é um amigo muito chegado de Krishna. Ele está narrando esses passatempos, né? Esses passatempos de Krishna fora de Vrindavana, ele está narrando para Vidura. E quem era Vidura? Vidura era o tio dos Pandavas, era o irmão mais novo de Dhritarashtra. Não sei se vocês estão lembrando, né? Dhritarashtra, aquele rei cego, na Bhagavad Gita, logo o primeiro verso é a fala dele, né? Ele perguntando para Sanjaya que como estava a situação dos seus filhos e os filhos de Pandu, lá no local sagrado, né, em Kurukshetra. Eles estavam desejando lutar e aconteceu uma batalha muito assim violenta, né? Lá nesse lugar aconteceu e ele estava preocupado com seus filhos e ele começa. Então, o primeiro verso da Bhagavad Gita é a sua pergunta a Sanjaya. Então, Dhritarashtra era irmão de Vidura, e Vidura morava junto com ele no mesmo palácio, porém, como ele não concordou com a posição de Dhritarashtra e nem de seus filhos, né, dos filhos de Dhritarashtra, principalmente Duryodhana, que era o filho mais velho,
e ele foi insultado por Duryodhana, ele sai desse palácio e vai peregrinar, e na sua peregrinação ele encontra com Uddhava. Então nós estamos exatamente, né, eu estou narrando assim, para ter uma ideia desse contexto. Então a gente está aí dentro desse diálogo, né, de Vidura, esse tio dos Pandavas, e Uddhava, esse amigo querido de Krishna. Eu peguei um verso logo nesse mesmo canto, no capítulo anterior, no capítulo 2, no primeiro verso, Sri Shukadeva Goswami, que está narrando todas essas histórias, ele diz logo nesse primeiro verso: quando Vidura pediu que o grande devoto Uddhava falasse sobre as mensagens do mais querido, que é o Senhor Krishna, Uddhava não conseguiu responder imediatamente por causa da excessiva ansiedade que sentiu ao se lembrar do Senhor. É porque, nessa ocasião, o Senhor Krishna, que tinha estado com eles, já tinha saído desse mundo material. E quando Vidura faz a pergunta para ele sobre Krishna e sobre os passatempos de Krishna, ele ficou tão assim comovido, porque por causa da saudade, né, de Krishna, né, que nesse verso diz isso, né, ele sentiu muito assim ao lembrar-se do Senhor, mas depois ele se recuperou emocionalmente e vai começar a falar, e nós estamos numa dessas falas de Uddhava. Então, no canto 3, a gente está no capítulo 3. O capítulo 1 é intitulado As Perguntas de Vidura. Vidura faz várias perguntas a Uddhava. E no capítulo 2, Uddhava vai começar a responder. E é intitulado o capítulo 2, Lembranças do Senhor Krishna, porém são lembranças dentro de Vrindavana, né, da área onde Krishna teve seus passatempos infantis. E depois, agora, nesse capítulo 3, ele vai falar dos passatempos fora de Vrindavana. Bom, então a gente já tem aí o contexto do verso. Vamos agora para o verso em si. Então, eu resolvi trazer assim uma análise do verso parte a parte. Então, começa o verso dizendo assim: o Senhor desfrutava seus passatempos. Quem é este Senhor que ele está falando aqui? É o Senhor Krishna, né? E quem é o Senhor Krishna? O Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus. É importante sempre a gente frisar isso. O Senhor Krishna não é um personagem histórico apenas, ele não é apenas uma pessoa que veio aqui, que fez uma missão muito importante, não. Ele é a suprema personalidade de Deus, e ele mesmo afirma isso na Bhagavad Gita, a Arjuna, lá no verso 22 do capítulo 8. A suprema personalidade de Deus, né, que é ele, que é maior do que tudo, é alcançado pela devoção imaculada. Embora presente em sua morada, ele é onipenetrante, tudo está situado dentro dele. Ele fala dele mesmo, né? Ele é onipenetrante. Tudo está situado dentro dele, mas ele é maior que tudo. E é interessante, né? Isso, a gente entender que Krishna é o Supremo. Ele é o Criador de tudo. Dele tudo emana. Bom, então esse Senhor, que é esse Senhor Supremo, começa o verso, desfrutava seus passatempos. Então, vamos parar nesse verbo aí, desfrutava. Desfrutava. Aí eu fui lá no verso 23 da Bhagavad Gita, capítulo 13, porque vai mostrar que ele não é um desfrutador qualquer. Nós, como somos partes e parcelas dele, também temos essa característica de querer desfrutar. Porém, ele é o desfrutador supremo. Ele desfruta mais do que qualquer um de nós.
Então, no verso 23 do capítulo 13, diz assim: contudo, neste corpo, isso Krishna falando, há um outro, um desfrutador transcendental. Então, está falando do corpo humano, que é o Senhor, o proprietário supremo, que age como supervisor e permissor, que é conhecido como super-alma. Então, Krishna, esse Senhor Supremo, também ele é conhecido como a verdade absoluta. Essa verdade absoluta, no próprio Srimad Bhagavatam, logo lá no começo, né, é dito que ele se apresenta sobre três aspectos. Ele se apresenta como Bhagavan, como Brahman e como super-alma, né? Como o Bhagavan, ele é esse Senhor Supremo que tem a sua morada, que tem o seu desfrute, né? E que, enfim, é esse Bhagavan que o Uda vai estar narrando, né? Também, contando as suas histórias. Ele é Brahman porque ele é energia que está em tudo, né? Como energia suprema. E ele também é a super-alma, que vive e mora dentro do coração de toda entidade viva. Então, mora dentro do seu coração, mora dentro do meu coração, mora dentro de toda entidade, não só de seres humanos, mas de todos os seres vivos, também dos animais. Animais, vegetais, tudo que tem vida, ele está lá dentro, né? E lá também ele mesmo afirma que é o desfrutador, no verso 24 do capítulo 9 da Gita. Ele fala: eu sou o único desfrutador e senhor de todos os sacrifícios. É porque ele está acima de tudo. Né? Portanto, aqueles que não reconhecem minha verdadeira natureza transcendental acabam caindo. Então, voltando, né, para o verso, o Senhor desfrutava. Então, esse é Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, e ele desfruta, porque ele é o desfrutador supremo. Bom, e aí no verso fala: desfrutava seus passatempos. Passatempos é a tradução de lila, né? Suas lilas. E na Gita também, no verso 18 do capítulo 10, aí é Arjuna se dirigindo a Krishna e falando para Krishna: ó Janardana, por favor, volte a descrever em detalhes o poder místico de suas opulências. Nunca me canso de ouvir sobre você, pois quanto mais ouço, mais quero saborear o néctar de suas palavras. Então, os passatempos são são as histórias de Krishna, né? São as brincadeiras de Krishna, são os milagres de Krishna, são o poder místico que ele apresenta aqui nesse mundo material. Né? Então, qual é o significado dessa palavra passatempo? Eu fui procurar no dicionário, que significa passatempo. E aí eu encontrei lá que passatempo pode ser divertimento. É uma atividade desenvolvida e usada com o intuito de distrair, de divertir, de passar o tempo. Então, Krishna é assim. Ele, na sua posição de, né, original, né, como vaqueirinho lá em Vrindavana, junto com as suas gopis, né, e ele como, né, o senhor de Dwaraka, junto com as suas 16 mil esposas, ele está em passatempos, ele está brincando, ele está se divertindo. Essa é a principal atividade de Krishna, é se divertir. E também um outro significado da palavra passatempo é entretenimento, ocupação ligeira e agradável. Então é muito agradável você ouvir sobre Krishna e seus passatempos. É muito agradável.
Então, continuando o verso de hoje, o Senhor desfrutava seus passatempos, já sabemos o que é passatempos, tanto nesse mundo que nós estamos, nesse mundo material, quanto em outros mundos, nos planetas superiores. Então, a gente sabe, né, pelo estudo dos Vedas, que o sistema planetário, os sistemas planetários é dividido em sistema planetário superior, intermediário e inferior. Nós aqui, a planeta Terra, está localizado no sistema planetário intermediário. Mas há outros planetas, sistemas planetários superiores, como é o caso dos planetas dos semideuses, por exemplo. Eles vivem em planetas superiores. Aí eu também procurei, né, um verso da Gita, o verso 14, do capítulo 14. Diz assim, ó, quando alguém morre no modo da bondade, ele atinge os planetas superiores puros, onde residem os grandes sábios. E tem um comentário, uma parte do comentário de Srila Prabhupada desse verso que eu acabei de falar. Quem se estabelece na bondade alcança os sistemas planetários superiores, tais como Brahma Loka, onde goza a felicidade divina. Então, estabelecer na bondade, a bondade é um modo da natureza material. Também, ao estudar a Gita, ao estudar as escrituras védicas, nós aprendemos que existe, né, uma força nessa natureza material, aqui desse mundo material, são três forças que se chama bondade, paixão e ignorância, né? Os três modos da natureza material. E quando nos estabelecemos na bondade, né, é um passo, né, para atingirmos, né, planetas superiores. Ou, como Krishna fala, né, melhor ainda, irmos para a bondade pura, né, e assim nos libertarmos desse mundo material e encontrarmos com Krishna no mundo espiritual. Mas lá nesses planetas superiores residem os grandes sábios, e é citado aqui por Srila Prabhupada no comentário, o planeta de Brahma. Brahma, que é o criador, né, que é o engenheiro desse mundo material, foi o primeiro ser criado, ele tem o seu próprio planeta, que está dentro desse sistema planetário superior, Brahma Loka, né? É um dos planetas. Então, estamos entendendo o verso passo a passo, né? Vamos recapitular o verso. O Senhor desfrutava seus passatempos, tanto neste mundo quanto em outros mundos, em planetas superiores, ou seja, o Senhor, ele pode transitar para tudo quanto é lugar, porque ele é o criador de tudo, ele é o mantenedor de tudo. Então, ele transita aqui nesse sistema planetário intermediário, como aconteceu, ele veio aqui, ele vai nos planetas superiores, ele vai no planeta de Brahmaloka, ele vai no planeta de grandes sábios, enfim, ele tem livre acesso a todos os planetas. Continuando o verso, tanto neste mundo quanto em outros mundos, planetas superiores, especificamente na companhia da dinastia Iado. Vamos entender, Iado, termina com U, né? Iado, dinastia Iado. A dinastia Iado é a dinastia onde Krishna apareceu, aqui nesse mundo material. A sua família, né? A sua família pertencia a essa dinastia Yadu. E lá mesmo, aqui nesse livro chamado Bhagavata, no canto 1, a gente está no canto 3, mas no canto 1, capítulo 3, verso 23, diz assim: na 19ª e na 20ª encarnações, porque nesse capítulo, né, é falado sobre as principais encarnações do Senhor Krishna aqui nesse mundo material. Tá?
E aí, nesse verso 23, diz assim: na 19ª e na 20ª encarnações, o Senhor fez seu advento como o Senhor Balarama e o Senhor Krishna na família de Vrishni, a dinastia Yadu, e fazendo ele removeu o fardo do mundo. É dito que a deusa, né, que rege nosso planeta Terra, Bhumi, ela foi lá, né, fez suas orações e pediu ajuda a, aos semideuses, né, pediu ajuda ao seu Brahma, para que mandasse alguém aqui para esse planeta para ajudar, né, o planeta Terra. E aí, né, ele atendeu o pedido de Bhumi e ele apareceu aqui nesse mundo, nessa família Vrishni, que pertence a essa dinastia Yadu. E aí é interessante que esse verso diz especificamente na companhia da dinastia Yadu. É porque, primeiramente, a gente pode entender que ele gostava da sua família. Krishna gostava de sua família, porque quando você gosta, você quer a companhia, não é isso? Krishna também. E ele, especificamente na companhia da sua família, da dinastia Yadu, é que ele tinha seus passatempos, né, tanto nesse mundo quanto nos mundos superiores. E você talvez possa dizer, mas isso aí não é uma parcialidade? Não, não, isso é natural. É natural você querer a companhia de pessoas que você gosta, não é mesmo? No verso 29 do capítulo 9, Krishna afirma isso, que ele não é parcial. Ele fala: não invejo ninguém, nem tampouco sou parcial com alguém. Sou igual para com todos. Porém, todo aquele que me presta serviço com devoção é um amigo. Está em mim e eu também sou seu amigo. É isso. Srila Prabhupada, ao explicar esse verso 29 do capítulo 9 da Bhagavad Gita, ele explica isso, que é natural. É assim como nós temos preferências de estarmos na companhia de A, B ou C, Krishna também, ele tem suas preferências. Né? E ele, né, pertence a essa família e é uma família que ele gosta, familiado. Bom, continuando o verso de hoje, recapitulando, para a gente não esquecer o verso, tá? O Senhor desfrutava seus passatempos, tanto neste mundo quanto em outros mundos, planetas superiores, especificamente na companhia da dinastia Yadu, nas horas de lazer oferecidas pela noite. Aqui a gente sabe que, vou ler aqui um verso também do Srimad Bhagavatam para explicar essa nas horas de lazer oferecidas pela noite. No entanto, a celebridade da Terra superou a dos planetas celestiais por causa de Dwaraka, onde o Senhor Sri Krishna governou como rei. Então, como a gente está falando, né, aqui desse verso que foi dito por Uddhava, e ele está contando os passatempos do Senhor Krishna fora de Vrindavana, então ele está falando também de passatempos do Senhor Krishna em Dwaraka. Dwaraka foi a terra onde Krishna se tornou um príncipe. É muito querido, muito amado. É um rei, né? Um rei, é o rei de Dwaraka. Ele era muito amado, ele era muito glorificado, ele era muito querido por todos os habitantes de Dwaraka. Então, aqui esse verso vai explicar isso, tá? No entanto, a celebridade da Terra superou a dos planetas celestiais por causa de Dwaraka, onde o Senhor Sri Krishna governou como rei.
3 lugares a saber, Vrindavana, Mathura e Dwaraka, são mais importantes que os planetas mais famosos dentro do universo. Dá para saber por quê, né? Porque lá Krishna reinou. Ele era o mais querido de todos, né? Vrindavana, ele teve seus passatempos infantis. Mathura foi onde ele apareceu, né? Ele nasceu, né, nessa família, né, da dinastia Yadu, lá em Mathura. E Dwaraka foi onde ele foi o rei, muito glorificado. Esses lugares são perpetuamente santificados, porque sempre que o Senhor desce à terra, ele manifesta suas atividades transcendentais, particularmente nesses 3 lugares. Elas são perpetuamente as terras sagradas do Senhor, e seus habitantes ainda tiram proveito dos lugares santos, muito embora o Senhor esteja agora fora de vista para eles, né? Porque o Senhor já, né, nessa altura aqui desse verso que nós estamos lendo, ele inclusive já tinha se retirado aqui desse mundo material. E um outro verso que eu tirei também para mostrar aqui como que era essa vida de Krishna como rei lá de Dwaraka. No canto 1, capítulo 11, verso 30. Logo a seguir, o Senhor entrou em seus palácios, que eram perfeitos ao extremo. Suas esposas viviam ali, e elas somavam mais de 16.000. E aí tem um comentário de Srila Prabhupada. O Senhor tinha 16.108 esposas, e para toda e cada uma delas havia um palácio plenamente equipado, completo e com os recintos e jardins necessários. A descrição completa desses palácios é dada no 10º canto. Então, veja só, vocês que estão assistindo sequencialmente essas aulas aqui na ISCOM Rio, há 2 dias atrás, eu assisti também a aula do Prabhu Paravioma, e ele falou, né, que muitas pessoas, quando ouvem, né, sobre essa questão aqui de que Krishna ele tinha 16.108 esposas. Bom, se Krishna tinha 16.108 esposas, eu também posso. Pois é, e alguns até discípulos, foi comentado por Prabhupada Avioma, primeiros discípulos de Srila Prabhupada, chegaram para ele e falaram, se podiam ter mais de uma esposa. E aí Srila Prabhupada falou, isso vai de acordo com o costume do local onde você vive, né? Se você vive num país que o que prevalece é a monogamia, então você não pode ter mais de uma esposa, claro. Porque o devoto, principalmente, ele segue as leis previstas no Código Civil da onde ele está residindo, né? Ele não é um rebelde das leis. O próprio Krishna, ele diz isso, que ele também não precisava, ele como Senhor, mantenedor de tudo que existe, ele não precisava seguir lei nenhuma, mas ele seguia. Então, aqui também outro aspecto interessante, que inclusive eu li aqui, né, esses palácios eram perfeitos ao extremo. Então, veja só, Krishna tinha 16.108 esposas, mas para cada uma, ele deu um palácio. E não era um palácio qualquer, está dizendo aqui, eram perfeitos ao extremo. Ou seja, todas as 16.108 esposas estavam super, hiper satisfeitas com Krishna. Ainda tem mais um detalhe interessante aqui para a gente poder lembrar, que Krishna, como a suprema personalidade de Deus, ele se expandia. Então, na verdade, ele se expandia em 16.108 Krishnas. Em cada palácio ele estava presente. Será que algum de nós consegue fazer isso?
né? Algo para a gente refletir, sabe? Que as pessoas elas leem as coisas e tiram as suas próprias conclusões. Não, a gente tem que entender, né? Será que podemos ter essa mesma opulência, essa mesma magnitude que Krishna tem? E eu me lembro também assim de um passatempo de Narada Muni, um grande sábio, que aparece muitas vezes no Srimad Bhagavatam. Então é dito que ele ficou curioso de saber o que Krishna estava fazendo em cada palácio. Será que ele está presente lá atendendo as suas esposas convenientemente? Aí ele resolveu ir em Dwaraka e resolveu visitar os palácios das esposas de Krishna. E aí ele foi no palácio, chegou lá, Krishna estava lá, né? E a sua esposa estava lá massageando seus pés. Muito bem. Aí saiu dali, foi para um outro palácio, chegou lá, Krishna estava jantando com a sua esposa. Né? Muito bem. Chegou num outro, né? Krishna estava lá com a sua esposa, seus filhos, ele acariciando cada um deles. Ele, que ótimo. Chegou no outro, Krishna estava lá dançando com a sua esposa, e assim foi. Cada palácio que Narada Muni foi, ele encontrava Krishna em alguma atividade com a sua esposa. Então, perfeito, né? Ele chegou à conclusão que estava perfeito. Então é isso, gente. Então vamos continuar com o verso, né? E o verso ainda não acabou. Vamos recapitular novamente o nosso verso de hoje. O Senhor Krishna, desfrutava seus passatempos, tanto neste mundo, aqui, né, sistema intermediário, planetário intermediário, quanto em outros mundos, especificamente na companhia da dinastia Yadu, sua família, que ele reverenciava e amava muito, nas horas de lazer oferecidas pela noite. Agora vamos terminar o verso. Ele desfrutava da afeição do amor conjugal com mulheres. Aí, né, que muitos, né, chegam nessa parte, né, e pulam lá para o 10º canto e querem ficar desfrutando, né, desses passatempos conjugais de Krishna com suas esposas, com suas amantes. Mas veja bem, esse amor conjugal que Krishna tinha, né, esse relacionamento que ele tinha com as suas esposas, é chamado em sânscrito de Madhurya, Madhurya Lila, né, as lilas conjugais. Mas esse relacionamento, Madhurya, ele é o mais elevado. Né? Nós sabemos que Madhurya, né, esses relacionamentos de Krishna com seus devotos, é colocado em 5 sabores diferentes, 5 sabores. E o sabor Madhurya é o mais elevado de todos, o mais elevado de todos. Então, há uma grande diferença nas relações de Krishna, né, com os seus queridos, com as suas queridas, com as relações que nós temos aqui nesse mundo material. Né? Por quê? Porque nas nossas relações há uma coisa que não existe nas relações de Krishna, que é chamado luxúria. Luxúria. E o que é a luxúria? Né? A luxúria é esse ato egoísta, né, de prazer, é o desejo egoísta de prazer. Então, nesse mundo material, a gente sabe que uma relação conjugal, você procura você mantém aquele relacionamento enquanto você tem prazer, enquanto você desfruta de prazer. A partir do momento que você não desfrutar mais de prazer com o outro, com a outra, aquele relacionamento termina. Então, é um prazer egoísta, o que não acontece com Krishna. Né? Com Krishna,
esses seus relacionamentos a algo muito superior, é muito puro, é muito elevado. Então, na própria Gita, eu retirei aqui 2 versos da Gita, e Krishna explica para Arjuna como é que acontece essa luxúria, né? Então, ele diz assim: enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. E de tal apego se desenvolve a luxúria. E da luxúria surge a ira. Da ira surge completa ilusão. E da ilusão, a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Então, por que da luxúria vem a ira? Quando você não é satisfeito, quando você fica frustrado, né, num relacionamento, quando você fica frustrado com alguma coisa que a pessoa fez, algo que você não está satisfeito, aí você vem a ira porque vem dessa frustração de não ter satisfeito o seu desejo, né? E daí vem toda essa confusão, né? Você perde a sua memória, você perde a inteligência, você já não sabe mais quem é aquela pessoa, o que ela representa para você, né? E aí você cai no poço material, ou seja, esse relacionamento não serve mais para mim. Aí você parte para outro relacionamento. É o que hoje, na sociedade moderna, né, tem um autor que é muito conhecido aí, chama de relações líquidas. Líquidas, porque é como, né, a água que vai e volta, vai passando, né? A água, né? Vai passando, vai de um para outro. Esse não está bom, passa para outro. E é como a gente vê os relacionamentos hoje em dia, né? Não há mais aquela constância, não há mais aquela permanência. Por quê? Porque esse egoísmo está aflorado, porque essa luxúria está aflorada, esse desejo egoísta de autossatisfação. Não é o que acontecia com Krishna nos seus relacionamentos, não é o que acontece. Porque quando Krishna, alguém dá prazer a Krishna, Krishna dá prazer à pessoa, dá prazer ao outro, então, e é uma coisa que vai crescendo continuamente. Por isso que esses devotos, quando tinham um relacionamento com Krishna, eles tinham tanto assim apego, tanto amor, porque era infinito, esse amor muito infinito, sabe? Quando o Uddhava está fazendo aqui esse discurso, ele está tomado desse amor por Krishna, sabe? Aqui, no caso, numa outra relação, que é o sabor da amizade, né? Sakya. Então, ele está tomado desse amor, né, por Krishna. E é assim que ele narra, e assim com tantos outros devotos. Vão narrar os passatempos de Krishna, todos tomados de muito amor, né? E aí eu lembrei também de uma analogia, a gente já está indo para o finalzinho aqui da nossa aula, é a analogia da aranha e da teia, né? A aranha, ela faz a teia, né? Fabrica lá a sua teia, né? Para poder servir assim para pegar os insetos, né? Mas ela anda naquela teia e não se gruda, não se prende, nada faz ela se prender ali. Ela pode andar para lá e para cá dentro da teia, que ela não se prende. Mas aí quando vem um inseto e cai naquela teia, ele fica tentando sair e não consegue sair, né? Então, essa analogia é para mostrar o Senhor Krishna e nós, entidades vivas, né? Ele ele pode, né, desfrutar desse mundo material, ele pode desfrutar de madura raça, ele pode tudo, mas ele não se prende a nada, ele está totalmente desapegado, né? Mas nós não. Nós, quando temos um desfrute, né? E desfrutamos desse mundo material, nos prendemos a ele, nos prendemos às pessoas, nos prendemos aos relacionamentos, ficamos totalmente apegados, né? E é isso, aí cai de novo no poço material, como Krishna fala aqui. Então,
O enredamento é típico de, assim, tem uma outra fala também, né, para comparar, né, esse mundo material, né, e o mundo espiritual, as coisas são totalmente diferentes, né? Porque esse mundo material, na verdade, tudo aqui é um reflexo do mundo espiritual, mas é um reflexo pervertido, né? E Krishna fala sobre esse reflexo lá no capítulo 15 da Bhagavad Gita. Logo nos primeiros versos, ele vai falar sobre a árvore de Bengala, a figueira de Bengala, que esse mundo material é como a figueira de Bengala, mas que ela está de cabeça para baixo, né? É quando você olha num lago, um reflexo de uma árvore, você vai ver tudo ao contrário, né? Você vai ver, né? Primeiro você vai ver as folhas, depois do galho, quer dizer, a raiz vai estar, né? Vai ser tudo ao contrário do que é, na verdade, o mundo espiritual. É um reflexo pervertido, né? Srila Prabhupada, ao comentar sobre essa figueira de Bengala, ele fala: o enredamento típico deste mundo material é comparado a uma figueira de Bengala. Quem está ocupado em atividades fruitivas vive numa figueira de Bengala que não tem fim. Não é que somos nós, entidades vivas. Estamos aqui nesse mundo material, ocupados em atividades fruitivas sem fim, né? Procurando desfrute, ele vagueia de galho em galho e nunca para. A árvore deste mundo material não tem fim. E para quem está pegado a esta árvore, não há possibilidade de liberação. Então é isso, né? Quanto mais apego a gente cultivar nesse mundo material, mais apegado a gente vai ficar aqui, mais a gente vai ficar enredado, né? Como aquele inseto lá na teia de aranha. Bom, e para concluir, faltam só uns minutinhos aqui. Agora, para entendermos mais sobre esses passatempos de Krishna, né, porque a nossa mente ainda está muito assim poluída, né? Poluída com essa visão mundana que a gente tem das coisas. Né? Então, para a gente poder compreender melhor Krishna, nós precisamos da própria ajuda dele. E ele fala isso lá na Bhagavad Gita, no verso 10 do capítulo 10. Ele fala assim: ó, aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor. Então, é essa busca da devoção a Krishna, né? Essa busca de devoção, mas no sentido quando você ama, você quer servir, você quer agradar. Né? Então, usar nossa vida, usar nosso talento, usar tudo que temos para servir a Krishna. E como que a gente pode servir a Krishna nesse mundo? Servindo os servos de Krishna, aqueles que estão aos pés de lótus de Krishna, como o nosso mestre Srila Prabhupada. Se a gente está na missão de Srila Prabhupada, a gente está servindo a Krishna. Né? Estamos devotados a Krishna. Então, voltando ao verso, aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão. Então, Krishna vai nos dar a compreensão. Essa compreensão que com essa nossa mente mundana a gente não consegue alcançar. Mas se Krishna nos der a compreensão, aí, né, como ele fala, Buddha Yoga, inteligência espiritual. Ele dando essa inteligência, a gente compreende ele, né? Então, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. A gente pode compreender Krishna, pode compreender seus passatempos transcendentais. Haribo! Então, é esse o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Eu peço desculpas aí de ia quase que ao finalzinho do tempo, mas eu vou ver aqui se tem alguma pergunta, algum comentário, tá? Gilberto Fonseca. Assim, ele, Sri Krishna Bhagavan, tem a sua amável inclinação amorosa. Estes assuntos são deveras muito amorosos e afetuosos. Exatamente, muito. Isso, muito, né? Amorosos e afetuosos. E é um amor puro, muito puro, transcendental.
Haridashna, minhas reverências. Gilberto Fonseca. Krishna, ele. Peraí, deixa eu ver aqui. Krishna, ele reina em quaisquer circunstância, em todas as suas criações. Namastê, que Jaya. Tudo bem em paz celestiais em tua vida e existências espirituais superiores transcendentalistas. Haribo. Vamos continuar aqui. É isso. É o Gilberto ainda. Isso é uma prévia materialista, minha querida. Ele se expandia em Purusha e tudo bem, não trata-se de mundanismo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpa Tarubhyascha, Jai. Paz e luz em seu coração, muitas alegrias em sua vida e alma. Muito grata, Haribo. E aqui também a Irina Floresco, Hare Krishna, Marcos Hanuman, a explanação que Prabhu Lokashakshi fez sobre esse nosso amor frustrado nesse mundo material, na aula de ontem, foi uma realização, isso. Então, para quem não assistiu a aula de ontem, então está sendo recomendada aqui, porque Prabhu Lokashakshi, um grande mestre na nossa linha, né, Vaishnava, um dos pioneiros aí do movimento Hare Krishna aqui no Brasil, muito conhecedor profundo do sânscrito, das escrituras, é um verdadeiro Diksha, né, um mestre instrutor. É muito bom que a gente possa rever a aula dele para compreender com mais filosofia, com mais profundidade esse amor, né? Esse amor pervertido que nós temos aqui nesse mundo material. Então, continuando aqui, Sérgio Pacheco, que não é nada mais, nada menos do que Padre Sérgio, que é conhecido por nós como Sanatana Dharma. Minhas reverências, Haribo. E aqui, Marcos Hahnemann, obrigado, Mãe Sundarangue. Eu que agradeço a vocês. Ah, tá, Isco está dizendo que não tem tempo limite. Tá, mas eu acho que já está bom, né? Acho que o que a gente quis colocar aqui para vocês, né, em relação a esse passatempo, esse verso falado por Uddhava, e, enfim, que nós possamos sempre estar abrigados aos pés de lótus dos nossos mestres, principalmente o nosso querido mestre La Prabhupada, e a ele nós oferecemos todas as honras e todas as glórias, porque ele é que fez toda essa graça, essa misericórdia de traduzir esse livro de Srimad Bhagavata para a gente poder hoje estar estudando aqui, né? Então, nossas respeitosas reverências. Já, Shila Prabhupada. Então, vou encerrar aqui. Agradeço também a quem assistiu aqui pelo meu Instagram, o Júlio, o Júlio Barreira, a Ângela, Paola Simões e José Luiz César. Muito agradecida a vocês, Hare Krishna. Então, vou encerrar aqui. Bom dia a todos. Haribol.